Conte, então, a sua história, sua caminhada, né, e a sua caminhada acadêmica dessa luta aí de vida e também pela causa das pessoas com deficiência. Conversa um pouco com a gente sobre isso para o pessoal te conhecer. Eu sou carioca, não nasci aqui na Serra Gaúcha. Estou morando aqui em Gramado tem 3 anos. E o tempo no Rio eu me dediquei a algumas áreas diferentes, mas principalmente na biologia. Eu fiz licenciatura e bacharelado em biologia, depois fiz o mestrado em botânica no Museu Nacional e concluí o doutorado na área de biodiversidade na UFRJ. Isso em março desse ano. E paralelo também eu acabei aprendendo um pouco de Libras, balé, flauta transversa. Então, no Rio eu desenvolvi essas habilidades e aí por conta da Libras, eu acabei me interessando em ser professora do atendimento educacional especializado. Fiz o concurso para Gramado e através do concurso eu vim morar aqui. E aí, durante esse tempo aqui em Gramado, eu comecei a me identificar muito com a causa, com os meus alunos, com toda essa questão que envolve pessoas com deficiência. E no final das contas, acabei descobrindo que eu sou uma pessoa autista também, né? Então, além de ser professora do atendimento educacional especializado, eu sou uma pessoa autista. Então, acho que facilita um pouco entender dessa luta deles, porque também é algo que eu já passo, né? Desde sempre, mas que eu só entendi mesmo no ano passado. Sim, né? Muitas pessoas, né, às vezes têm algum tipo de algo, de algum tipo de transtorno, que tem a vida toda e não identifica, não sabe, acha que é coisa da cabeça, acha que só ela está passando por isso, e não sabe que realmente é uma coisa que pode ser diagnosticada, que pode ser tratada, não apenas com medicamentos, mas também com arte-terapia, com diferentes tipos de atividades, né? Então, é muito importante esse tipo de identificação para as pessoas, né? Para mim fez uma diferença assim muito drástica na vida. Inicialmente eu achei que não seria tanta diferença, eu pensei que só seria, tá, eu sou autista, não sou autista e acabou ali. Mas eu comecei a perceber que muito das questões que eu passava durante a infância, juventude, questão de escola, relacionamento na escola, apresentação em público, interação com outras pessoas, tudo isso tinha muito da questão do autismo. E aí, quando eu descobri que eu era autista, eu comecei a fazer terapia para tentar me entender melhor e entender como que eu poderia estar inserida numa sociedade de uma forma mais confortável para mim. E também, por exemplo, descobri que eu tenho sensibilidade auditiva, eu sempre passava mal e não sabia o motivo, agora eu sei que é questão auditiva, então eu uso abafador em alguns momentos para tentar diminuir essa sobrecarga sensorial. E isso me fez sentir mais parte da comunidade que eu estou inserida, mesmo eu não precisando disso, mas me ajudou a ficar melhor na sociedade. Sim, né? Esse transtorno que pode ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade, né? Isso. E aí, Eu tenho transtorno do processamento sensorial e comigo, principalmente, essa questão auditiva, mas eu tenho também hipossensibilidade a cheiros, né? Então eu tenho dificuldade de sentir cheiros e isso é negativo em vários aspectos. Até, por exemplo, no cotidiano, se tem vazamento de gás, se tem alguma comida estragada, alguma coisa assim, dificilmente eu consigo perceber. E também tem uma questão tátil, então alguns tecidos me incomodam muito, mas não é tanto quanto essa questão auditiva. A questão auditiva um pouco mais de barulho já me dá falta de ar, já me dá tontura, então é a questão mais forte assim nessa parte do processamento sensorial. E adicional a isso, eu também tenho o transtorno do processamento auditivo central, então eu tenho um pouco de dificuldade de entender pessoas falando em ambientes ruidosos, outras pessoas falando junto, e aí faz também eu entender o porquê do meu interesse por Libras, porque Libras eu tenho uma comunicação mais clara com a pessoa sem ter essa interferência do barulho. Então eu me comunico visualmente bem, entendo visualmente bem as pessoas, e aí, na época que eu fiz Libras, eu não sabia que era por isso.
mas tem uma boa explicação. Pois é, né? E ao mesmo tempo que você tem essa sensibilidade, isso pode também ajudar com relação à música, né? Você falou que é professora de balé também, e já tocou em orquestras, né? Então sempre tem uma outra coisa que é compensada de alguma forma, e quando direcionada, pode realmente ajudar a pessoa a viver de uma forma bacana, inserida na comunidade de uma forma mais verdadeira, né? Isso.